Olá, vamos começar com a provocação. E se a chave para a gente ter relacionamentos mais profundos hoje em dia estivesse, na verdade, escondida em textos de milhares de anos atrás? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Vamos mergulhar em 4 fontes antigas que, olha, quando a gente junta tudo, elas formam um guia que é surpreendentemente atual para a conexão humana. Pois é, essa pergunta vai ser o nosso norte. O que será que essas palavras milenares têm para nos ensinar sobre paixão, sobre comunidade, sobre amizade e até sobre renovação pessoal? Vamos ver como, peça por peça, elas montam um verdadeiro manual para as nossas conexões. Então vamos lá. A nossa primeira parada é no terreno do amor, sabe? Aquele amor íntimo, a paixão que arrebata. E para falar disso, a gente vai olhar para o Cântico dos Cânticos. E olha, esse texto não fala de um amorzinho qualquer, um amor tímido. Não, não. Ele canta uma força que é, assim, super intensa e, ao mesmo tempo, de uma poesia incrível. Nossa, que imagem forte, né? Pensa só, naquela época, um selo era uma marca de posse, de identidade. Era quase como uma assinatura. Então, quando o texto fala isso, não é só sobre um sentimento. É sobre um compromisso tão, mas tão profundo que ele passa a definir quem a pessoa é. Ou seja, o que esse texto antigo mostra pra gente é o amor romântico como uma força que muda a vida, sabe? É um vínculo que se compara à própria existência e que, para funcionar, exige uma entrega total. É isso que cria essa união que nada pode quebrar. Ok, agora vamos sair um pouco dessa esfera do casal e ampliar o nosso olhar. Vamos para a comunidade. Como é que a gente se conecta com as pessoas ao nosso redor? Bom, a segunda grande lição desses textos antigos fala justamente sobre isso, sobre a importância da generosidade, do apoio mútuo. Olha que interessante. O foco aqui não é no ato de dar em si, mas na atitude. É sobre o espírito por trás da doação. É a alegria, é ter um propósito naquilo. São esses sentimentos que transformam a generosidade num elo de conexão de verdade. E aqui a gente vê como essa sabedoria se torna algo bem prático. Não é só uma ideia bonita, sabe? É um processo claro. Primeiro, a gente decide com um propósito. Depois, age por vontade própria, com liberdade. E por fim, confia que essa atitude vai gerar bons frutos. E claro, fortalecer a comunidade inteira. Bom, saindo do coração da comunidade, a gente chega agora na sabedoria do dia a dia, das nossas escolhas sociais. A pergunta é simples: com quem a gente anda? E para responder isso, o livro de Provérbios tem um conselho bem direto, sem rodeios, sobre o impacto das amizades na nossa vida. A linguagem é bem forte, né? Direta. Essa pessoa irascível é basicamente quem tem o pavio curto, quem se irrita por qualquer coisa. A ideia central aqui é que a gente pega as características dos nossos amigos. As companhias que a gente escolhe não são neutras de jeito nenhum. Elas nos moldam o tempo todo, seja para o bem ou para o mal. E o contraste fica claríssimo aqui. A escolha das amizades acaba definindo o caminho que a gente vai seguir. De um lado, você tem uma trilha cheia de conflito, de armadilhas. Do outro, um caminho que leva à paz, à estabilidade. Então, ser sábio nessas horas é, no fundo, uma forma de proteger o nosso próprio futuro. E agora, para fechar nosso quarteto, a gente vai olhar para dentro. Vamos falar da relação mais pessoal de todas, a que a gente tem com a gente mesmo. E a pergunta é: e quando a gente falha, o que acontece? Pois é, o Salmo 51 nos dá uma espécie de guia para essa renovação interior. Isso aqui vai muito além de um texto antigo. É o eco de uma experiência que todo ser humano conhece. Aquele sentimento de ter errado, sabe? E junto com ele, aquele desejo desesperado por uma segunda chance, de se sentir limpo inteiro de novo. E o mais interessante é que o Salmo não é só um lamento, um desejo vago. Ele apresenta um verdadeiro roteiro, com ações. É um pedido em sequência. Primeiro, limpar o passado. Depois, purificar o presente. E, por fim, renovar o futuro. É uma estrutura bem clara para a cura, para a restauração pessoal. Então, vamos recapitular. A gente passou pelo amor íntimo, pela vida em comunidade, pela escolha das amizades e pelo nosso eu interior. Agora, a grande questão é: o que acontece quando a gente junta todas essas peças? O que surge é uma visão completa, unificada, de como viver uma vida mais conectada. E aqui está o ponto central de tudo. Esses textos não são só conselhos soltos, isolados. Eles são, na verdade, os 4 pilares de uma mesma construção. Pensa bem: a paixão que une a gente a uma pessoa, a generosidade que nos conecta com a comunidade, a sabedoria que guia nossas escolhas de amizade e a renovação que nos mantém inteiros por dentro. E isso nos leva à reflexão final.
Se a gente parar para olhar para a nossa própria vida e até para o mundo ao redor, onde será que a gente sente mais falta? É da intensidade da paixão, da alegria de ser generoso, da prudência na hora de escolher os amigos ou da coragem de buscar a renovação? A resposta para essa pergunta, bom, talvez seja o nosso melhor ponto de partida.